esposa é fiel a Deus. Quem será uma esposa que será fiel? Uma esposa que, sendo fiel a Deus, será fiel ao seu marido. Boa noite. Abrimos esta edição com a história de um pastor da Assembleia de Deus preso hoje em flagrante por compartilhar arquivos contendo imagens de abuso. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. O senhor, como Marco Feliciano, só tem uma fala infeliz dessa porque ele é um adúltero obstinado e todos os pastores sabem. Crente ligado, essa aqui é de lascar. Após a prisão do pastor que compartilhava conteúdo infantil e também consumia, começa a gerar uma treta feia entre pastores famosos. Um exemplo é o pastor Anderson Silva, que veio soltar os cachorros pra cima do pastor Marco Feliciano. Todos na política sabem, ele é motivo de piada. Todos os pastores sabem, ele é motivo de piada. Sem contar que o pastor Eliseu já veio rasgar o verbo nesse caso. Segura aí no vídeo até o final porque a bagunça tá começando. E não se esqueça de atropelar o Satanás aí. Crente ligado, antes do conteúdo, um aviso importante. O segundo link fixado aqui do vídeo é de um grupo de WhatsApp. Um grupo fechado onde você será avisado de nosso vídeo em primeira mão. Quando sair vídeo novo, você já vai receber dentro deste grupo fechado. Assim que terminar esse vídeo aqui, você vai lá no link e entre para nosso grupo de notificações. Crente ligado, vamos recapitular aqui. Foi preso recentemente um pastor conceituado das Assembleias de Deus. Era um pastor que dava estudos bíblicos e que ensinava até casais e também jovens a fugirem do pecado. É o seguinte, quem será um marido que será um marido fiel? O marido que, antes de ser fiel à esposa, é fiel a Deus. Quem será uma esposa que será fiel? Uma esposa que, sendo fiel a Deus, será fiel ao seu marido. Agora, trazendo tudo isso, não para os casados, mas para o nosso foco aqui, né? Uma palestra para os jovens, conversando com os jovens, falando diretamente aos jovens, a mesma coisa. Quem é um bom rapaz para um futuro casamento? Para uma moça, um rapaz que é fiel a Deus, porque se ele for fiel a Deus, ele vai ser fiel a essa moça durante o período do namoro, do noivado, e será fiel no casamento, e vice-versa. Então, realmente, essa pergunta é muito importante, essa colocação aí. E tudo vai sempre terminar e começar em Deus. O que é um relacionamento para com Deus é o que afetará os demais relacionamentos. Qualquer moça tem um sonho de casar com um rapaz que vai manter a fidelidade a vida toda. Qualquer rapaz tem o mesmo sonho. Um comentário aqui, rapaz, é impossível, né, cara? A gente não podemos incluir isso tudo no meio evangélico, né? Tanto no meio protestante, né, como no meio católico, né? Como a gente vê alguns padres, né? Algumas religiões, e não interessa o credo que a pessoa acompanha, mas sempre tem, né, meio de liderança, pessoas que você acha que são idôneos, né? Nós não podemos juntar todos em um pacote, né, e medir todos com a mesma medida, né? Nós seríamos injustos, porque tem muitos homens de Deus aí, pessoas aí bastante idôneo, tratam as coisas de Deus, não só alguns pastores, mas de outras religiões também. Não vamos ser aqui hipócritas, né? Mas a gente vemos que esse homem ele já foi outra vez, teve problema com o mesmo assunto, e eu não sei o porquê que ele ainda continuava pastoreando, ministrando estudo bíblico. Eu mesmo já fui um que já peguei estudos dele a respeito da escola bíblica dominical para poder lecionar no outro dia, no domingo, né? Quem é da Assembleia de Deus aí sabe o que eu tô falando. Mas uma vergonha. Uma vergonha. Eles têm a oportunidade de viver isso
Só que deu ruim. O homem foi pego no flagra consumindo e compartilhando conteúdo infantil. Pediu para que os policiais fossem até a residência dele em Valinhos e ele saiu de lá preso, não mostrando o rosto, como a gente acompanha agora nesta imagem. Olha, a gente está acompanhando agora a saída dele. Ele que mora aqui em Valinhos, estava nessa casa. O senhor tem alguma coisa a falar? Dá licença. Os policiais não deixaram a gente falar com eles, como vocês percebem, mas ele entra aqui nessa viatura da Polícia Federal, agora às 3h08, e ele vai seguir para ser ouvido. Uma equipe de policiais federais que estavam aqui desde o início da tarde. Agora é o seguinte, por conta desse escândalo aí, o povo começa a repercutir a fala do pastor Marco Feliciano dizendo que os escândalos das igrejas evangélicas têm que ser abafados. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. Cara, é por causa de umas falas como essa aí que daqui a pouco tem um monte aí de líder aí querendo mudar as situações, entendeu? Querer pegar aí escândalos que estão acontecendo no meio da igreja e querer esconder. Entendeu? O Marcos Feliciano, ele foi muito mal colocado as suas palavras aí. Não sei se ele quis, sei lá o que ele tava pensando no momento aí. Rapaz, é complicado, cara. É complicado. Por que vocês acham aí da fala do pastor Marcos Feliciano? Pra mim, meu irmão, ó, tá por fora, meu irmão. Esse negócio aí tem que jogar fora mesmo, jogar no ventilador. E tem que resolver o que é pra polícia resolver, tem que resolver. E acabou, meu irmão. Não tem conversa fiada, não. Vamos embora? Existem sites gospel só chamado de fuxico, pra você ter uma ideia. Fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Renomados, com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é concordo falho. plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca. Com isso, seguidores de Anderson Silva fizeram uma pergunta, e o Anderson Silva já veio descer o sarrafo no pastor Marco Feliciano. E essa que é a grande manha da máfia gospel. Os pastores que negociaram sua própria santidade criam uma cultura na igreja de silenciamento. Eu já ouvi falas em live do Marco Feliciano que escândalo dos pequeninos, que Jesus diz, não é o feito dele como um adúltero obstinado. É se você descobrir, confrontá-lo e noticiar. Olha que canalha. Olha que hermenêutica de Satanás quando o cara se torna desaprovado biblicamente. Olha, escândalo dos pequeninos não é eu ser um pastor adúltero. Escândalo dos pequeninos é você contar ou confrontar que eu sou um adúltero. É isso. Os pastores evangélicos que estão no segundo e terceiro casamento são pornificados ou são adúlteros, negociando o seu próprio pecado em silêncio, não querem que a igreja seja clara com pecados ou crimes sexuais. Eu
eu evito falar do pecado dos outros, né? Como as pessoas sempre perguntam e eu sempre pontuo. Tem um projeto que lida com vítimas de crime sexual no ambiente religioso. Já cooperamos aí com a prisão de inúmeros pastores. E as pessoas me procuram para falar de adultério pastoral. E eu explico, né? 200 mil pastores no Brasil, não sou vigilante da santidade de ninguém. Mas eu vou ter que falar sobre isso para tornar mais claro a vocês. Um senhor como Marco Feliciano só tem uma fala infeliz dessa porque ele é um adúltero obstinado e todos os pastores sabem. Todos na política sabem, ele é motivo de piada. Todos os pastores sabem, ele é motivo de piada. Mas ele continua ainda com a agenda, além de ser pastor local em São Paulo, porque o lobby gospel se perpetua dessa maneira. Eu me calo e esse silêncio me gera o lucro. É um homem sem vergonha. Eita, crente ligado, que treta feia, hein? Quem veio deixar uma mensagem subliminar foi o pastor Eliseu Rodrigues, onde após a prisão do pastor ele deixou o seguinte texto: a poeira das vestes da noiva precisa ser sacudida, e isso se dá por meio de sofrimento, vergonha e dor. Deus já estabeleceu um juízo sobre os que se gloriam em si mesmos, em seus títulos e instituições. O púlpito precisa ser resgatado aos verdadeiros ministros e os risos falsos trocados pelo choro verdadeiro. Antigamente apenas a igreja ordenava ao mundo que se arrependesse de seus pecados. Chegamos o tempo em que o mundo aponta nossos pecados cobrando coerência. Todo hipócrita é como serpente, belo por fora, venenoso por dentro. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3 verso 7. Tem muita gente com cara de Abel, mas o coração é de Caim. Cara de Moisés, mas o coração é de Coré. Cara de anjo com coração de demônio. Porém, o mesmo Deus que desmascarou Jeroboão, Judas, Ananias e Safira é o mesmo Deus, e não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Hebreus 4 versos 13. Inclusive essa é uma fala de uma de suas mensagens. Se Deus fosse complacente com o pecado, ele não expulsaria Adão do paraíso. Se Deus fosse complacente com o pecado, Caim não sairia de sua presença. Se Deus fosse complacente com o pecado, ele não tiraria o Espírito Santo de sobre Sansão. Se Deus fosse complacente com o pecado, ele não cobraria o adultério de Davi. Se Deus fosse complacente com o pecado, ele não mataria Ananias e Safira já no tempo da graça. Tem muita gente mascarada em nossas igrejas, em nossos púlpitos. Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Tem cara de Moisés, mas o coração é de Coré, Abirão e Datã. Tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. Jesus vai matar, desmascarar, tirar do nosso meio e levantar a geração de verdade. Geração que é cheia da presença. Geração que... Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Rapaziada, vou ficar por aqui, tá? Esse vídeo eu acompanhei aqui na íntegra aqui juntamente com vocês e já deu, meu irmão. Deixa aí seus comentários aí, tá bom? Esse vídeo aí eu tô fazendo aqui a análise aqui do canal Crente Ligado, dá uma passada lá, dá uma conferida. Valeu, um abração, fica com Deus, beijo no coração, até a próxima, estamos juntos.